I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Amos, the prophet, when he come to Samaria in the day that Samaria was like Hollywood today. Amós, o profeta, quando ele chegou a Samaria nos dias que Samaria era como Hollywood hoje. The women on the street dressing and even public adultery. How they carry on and live out there, letting man. As mulheres na rua, vestidas, e até mesmo adultério público, como eles se portavam e viviam ali deixando o homem. It's almost a public adultery today, right before you. É quase um adultério público hoje, bem na sua frente. I went to a certain place the other night to get something to eat, and the little boys and girls up there hugging and kissing like I don't know what. Eu fui a determinado lugar outra noite para comer alguma coisa, e os garotinhos e as mocinhas ali em cima abraçando e beijando como não sei o quê. And do you know, my little sister, that's potentially an adultery? E você sabe, minha irmãzinha, que aquilo é potencialmente um adultério? When a man kisses you, he's potentially committed adultery with you. Quando um homem te beija, ele potencialmente cometeu um adultério contigo. You should never let him kiss you until you're married. Você nunca deve deixá-lo te beijar até que você esteja casada. For the glands, both male and female glands, is in the lips. Pois as glândulas, ambas as glândulas masculinas e femininas, estão nos lábios. Do you understand? Você compreende? And when male and female glands come together, let it be where it may be, you have potentially committed adultery. E quando as glândulas masculinas e femininas se encontram, deixe isto estar onde está. Você potencialmente cometeu adultério. And you shouldn't let a boy kiss you until that veil is raised on your face and you're his wife. E você não deve deixar um rapaz te beijar até que aquele véu seja levantado na sua face e você seja sua esposa. Don't do that. Não faça isto. It's committing adultery. It's mixing male and female glands. Estarás cometendo adultério. É uma mistura de glândulas masculina e feminina. Why don't a man kiss a man? Woman kiss a woman in the lips. Porque um homem não beija um homem, uma mulher não beija uma mulher nos lábios? Because it don't cross the glands. Porque as glândulas não cruzam. Children is born by crossing glands. Os filhos nascem através de glândulas cruzadas. So it's almost a public adultery again, everywhere. Então é quase um adultério público novamente em toda parte. Look on the screens and everything you see, a slobbering and a carrying on. Veja nas telas e tudo que você vê. Uma beijação e um comportamento duvidoso. No wonder immorality is on the incline. Não é de se admirar que a imoralidade esteja aumentando. How can they do it and burn themselves all up by kissing those women in the mouth? Knowing that that's adultery. Como podem eles fazer isto? E os próprios espermas ficam todos agitados ao beijar estas mulheres na boca, sabendo que aquilo é um adultério. God won't forgive it unless you repent. Deus não perdoará isto, a não ser que você se arrependa.
And now, when coming up, this great prophet Amos, E agora, quando subindo este grande profeta Amós, known as one of the minor prophets because there wasn't too much wrote of him. ele é conhecido como um dos profetas menores porque não havia muita coisa escrita sobre ele. But he had the word of the Lord, and he looked out upon that city, Mas ele tinha a palavra do Senhor, e ele olhou sobre a cidade. all given into parks. Man sitting with their arms around women, and women with their arms around men. Just a modern Hollywood. Tudo entregue nos parques, homens assentados com seus braços ao redor de mulheres e mulheres com seus braços ao redor de homens. Simplesmente uma Hollywood moderna. And he walked down to that city and said, "You'll repent or perish." E ele andou pela cidade e disse, arrependa-se ou perecerá. He was a nut. Ele era simplesmente um louco. He had almost declared himself insane to them. Ele quase se declarou insano para ele. John the Baptist, when he come on the scene to the religious denominations that day, he was a nut. João Batista, quando ele entrou em cena para as denominações religiosas daquele dia, ele era louco. He had the opportunity to become a priest to follow his father's footsteps. Ele teve a oportunidade de se tornar um sacerdote para seguir as pegadas de seu pai. But he refused to do it because God had kept him out of those creeds and denominations. Because his job was too important, he was to announce the Messiah coming. Porém, ele recusou fazê-lo, porque Deus lhe havia mantido fora daqueles credos e denominações, porque o seu trabalho era muito importante, ele tinha que anunciar a vinda do Messias. And when he had nothing to do with neither Pharisees, Sadducees, or whatever it was, E quando ele não teve nada a ver com os fariseus, saduceus, ou seja lá o que fosse, he rejected the whole group of them and said, "Don't you begin to say we have Abraham to our father, for I say that God's able of these stones to rise children to Abraham." ele rejeitou todo o grupo deles e disse, não comecem a dizer, nós temos Abraão por pai, pois eu digo que Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. To the religious world of his days, he was a nut. That's right. Para o mundo religioso de seus dias, ele era louco, correto. When Jesus came on the scene, Quando Jesus entrou em cena, to the religious people of his days, he was also a nut. para o povo religioso de seu dia, ele era também um louco. Because they said, "You are a Samaritan. You're out of your mind." Porque eles disseram, tu és samaritano, tu estás fora de tua mente. You're a madman. In other words, a crazy man. Tu és um alienado, em outras palavras, um homem louco. He was that to the people, your Lord and Savior. Ele era aquilo para o povo, teu Senhor e Salvador. No wonder Paul, trained by Gamaliel to be a priest, the opportunity of someday becoming a high priest. Não é de se admirar que Paulo, treinado por Gamaliel para ser um sacerdote, com a oportunidade de um dia se tornar um sumo sacerdote. And on his road down to Damascus, he was struck down by a supernatural light. E em seu caminho para Damasco, ele foi atingido por uma luz sobrenatural. And he looked up being a Jew and know that pillar of fire was what led his people. E ele olhou para cima sendo um judeu e sabia que aquela coluna de fogo foi o que dirigiu seu povo. He said, "Lord, who are you?" And he said, "I'm Jesus." Ele disse, Senhor, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus. And when he forfeited his education, he forfeited all of his theology that he'd been trained in the schools. E quando ele negligenciou sua educação, ele negligenciou toda a sua teologia que ele havia sido treinado nas escolas. And become a regular street preacher. E se tornou um pregador comum de rua. Ele era um louco. He said, "I have become a fool." Ele disse, eu me tornei um louco. And the people thought he was mad, beside himself. E o povo pensava que ele era louco, fora de si. He told Festus, "I'm not man." Ele disse a Festo, eu não sou louco. He just knowed the Lord.
but to know the Lord in a religious group. Ele apenas conhecia o Senhor, mas para conhecer o Senhor em um grupo religioso. I hope you don't miss it. Mas eu espero que você não perca isto. To know Jesus this day amongst a religious group, you are a nut. Para conhecer Jesus nestes dias, no meio de um grupo religioso, você é um louco. It hasn't changed. Isto não mudou. I could dwell much on this, but I want to hurry up for the prayer line. Eu poderia ficar mais tempo nisto, mas eu quero apressar para a fila de oração. Martin Luther, that little German priest, that packing the communion one day. Martim Lutero, aquele pequeno sacerdote alemão, estava carregando a ceia certo dia, Threw it down on the steps and said, "This is not the body of Jesus Christ." e a jogou nas escadas e disse: isto não é corpo de Jesus Cristo. This is only bread that's been made back there. Isto é simplesmente pão que foi feito ali atrás. And he declared that the just shall live by faith. E ele declarou que o justo viverá pela fé. He was a nut to the Catholic Church. Ele era um louco para a Igreja Católica. They could have assassinated him for that. But he was a nut. And they just let him alone. Eles o poderiam ter assassinado por aquilo, mas ele era um louco e eles simplesmente o deixaram de lado. But he became a nut to that generation. Mas ele se tornou um louco para aquela geração. John Wesley, in the days of the great immoral hour of England, João Wesley, nos dias da grande hora imoral da Inglaterra, when if Wesleyan revival hadn't come on the scene, the whole world was corrupted. quando, se o reavivamento de Wesley não tivesse entrado em cena, todo mundo estava corrompido. Immorality everywhere. A imoralidade estava em todas as partes. And the Anglican church had got so far away to no more revival. E a igreja anglicana se distanciou tanto até que não houve mais reavivamento. Such Calvinistic thinking. Tal pensamento calvinista. And John Wesley come on the scene with the word of sanctification, cleaning up the immoral. He became a nut. E João Wesley entrou em cena com a palavra de santificação, limpando a imoralidade. Ele se tornou um louco. Quoting Mr. Wesley once in his book, Citando o Sr. Wesley, certa vez em seu livro, he was coming down a path, and one of the men of the England church, they all thought he was crazy. ele estava passando por um caminho e um dos homens da igreja da Inglaterra, todos eles pensavam que ele era um louco. So he stood in the path. Mr. Wesley was a little bitty man. Então ele parou no caminho. O Sr. Wesley era um homem pequeno. This great big fellow thought he'd just get to slap him down. So he stood in the path. Este grande sujeito enorme pensou que ele simplesmente o derrubaria com um tapa. Então ele parou no caminho. Mr. Wesley walked up and said, "Pardon me, sir. Would you step out of the way? I'm in a hurry." E o Sr. Wesley se aproximou e disse: me desculpe, senhor, você poderia sair do caminho? Estou com pressa. And the Anglican said to him, "I don't step out of the way for a fool." E o anglicano lhe disse: eu não saio do caminho para um louco. Mr. Wesley politely tipped his hat, walked around him, and said, "I always do." O Sr. Wesley educadamente tirou seu chapéu, andou ao redor dele e disse: eu sempre saio. So you see, that was one who was the nut. One was for Christ, the other was for the church. Então veja aquele que era o louco. Um era por Cristo, o outro pela igreja. So you're somebody's nut. Yeah. Então você ainda é louco por alguém. When the Pentecostals came on the scene 50 years ago, they said, "Them people are crazy." Quando os pentecostais entraram em cena há 50 anos atrás, eles disseram: aquelas pessoas são loucas. They were nuts. That's right. Because
they condemned all that corruption that was in the church ages at that time, when they come on the scene. Eles eram loucos, isto é certo, porque eles condenaram toda a corrupção que havia nas eras da igreja naquele tempo, quando eles entraram em cena. Well, what has the Pentecostals done? Mas o que fizeram os pentecostais? Went right back into the vomit that they come out of. Amen. Right back into the denominational corruption. Voltaram diretamente para o vômito, do qual eles saíram diretamente de volta para a corrupção denominacional. You know what? It's time for another nut. Sabe de uma coisa? É hora para outro louco. Yes. It's time for another one. That's right. Sim, é hora para outro. Isto é certo. Notice, a nut, before there is a nut, there is a bolt to fit that nut. Observe, uma porca. Antes de haver uma porca, tem que haver um parafuso para encaixar naquela porca. And that nut is threaded to that bolt. If it don't, it's a misfit. E aquela porca é enroscada naquele parafuso. Senão, não encaixa. Notice, all who was threaded in the days of Noah, threaded to the gospel message, Noah, the nut, pulled them into the ark. Observe tudo que foi enroscado nos dias de Noé, enroscou na mensagem do Evangelho. Noé, o louco, os colocou dentro da arca. It depends what your threads are, what you're threaded to. Isso depende do tipo de rosca que você é, no que você está enroscado. If you're threaded to the world, they'll pull you. If you're threaded to the Word, it'll pull you. Se você está enroscado no mundo, ele te puxará. Se você está enroscado na palavra, ela te puxará. It depends on which you're threaded to, what nut you'll follow. Isto depende no que você está enroscado. Que porca de parafuso você seguirá. But Noah, being a nut with the Word of God, a nut to the scientific age and to the religious age that he lived in, he pulled them that would be saved into the ark. Amen. Mas Noé, sendo um louco com a palavra de Deus, um louco para a era científica e para a era religiosa em que ele vivia, ele os puxou, os que seriam salvos, para a arca. Amém. Those that were predestinated, the bolt that was made before the nut. Aqueles que eram predestinados, o parafuso foi feito antes da porca. The bolt must be threaded to the nut. O parafuso deve se encaixar na porca. So Satan, he has some bolts and nuts too. Bolts and nuts of the kingdoms of this world. Então Satanás, ele tem alguns parafusos e porcas também, parafusos e porcas do reino deste mundo. Pharaoh was just as much nut to Noah or to Moses as Moses was to Pharaoh. Faraó era igualmente louco para Noé, ou para Moisés, como Moisés era louco para Faraó. Pharaoh, with all his scientific gimmicks, had pulled his nation to himself. Faraó, com todos seus truques científicos, atraiu sua nação para si próprio. Noah, by being a nut for God, pulled the church to the promised land. Noé, sendo um louco por Deus, trouxe a igreja para a terra prometida. Depends on which way you're threaded. Depende em que sentido você está enroscado. He pulled the church out of Egypt, as Noah pulled the church out of the world to the ark. Ele tirou a igreja do Egito, como Noé tirou a igreja do mundo para a arca. Moses pulled the church from Egypt to God's promised land. Moisés tirou a igreja do Egito para a terra prometida de Deus. Jesus said, now be careful, because these nuts and bolts look a whole lot alike. Jesus disse, agora cuidado, porque estas porcas e parafusos se parecem muito. Just watch the thread. Matthew 24:24, he said it
almost deceive the very elected. Simplesmente observe a rosca. Mateus 24, verso 24, ele disse: isto quase enganaria o próprio eleito. Now, the American and the whole world denomination needs a nut. Agora, a América e todo o mundo denominacional precisa de um louco. The Methodists, the Baptists, the Presbyterian, they're all scattered out and this, that, and all fighting. O metodista, o batista, o presbiteriano, eles estão todos espalhados nisto, naquilo e toda a contenda. And after all, they're all threaded to the same boat. E após tudo, eles todos estão enroscados no mesmo parafuso. So God's given them a boat and sending them a nut. The World Council of Churches. Então Deus lhes tem dado um parafuso e lhes enviou uma porca, o Concílio Mundial de Igreja. It'll pull them all together. That's right. Isto os colocará todos juntos. Isto é certo. It sure will. It'll pull them together. The World Council. Isto acontecerá. Isto os aproximará. O Concílio Mundial. You know, it got to here not long ago. There can't be nothing happen to cause without a reason. Você sabe, isto foi aqui há não muito tempo atrás. Nada pode acontecer, uma causa sem uma razão. The women want to strip their clothes off. As mulheres querem tirar suas roupas. They want to wear shorts. They wanted to still belong to church. Elas querem usar shorts. Elas continuam querendo pertencer à igreja. They wanted to wear all these bikinis or what you call the things. They want to do that and they want to still belong to church. Elas querem usar todos os biquínis, ou seja lá o que for que chamem estas coisas. Elas querem fazer isto e eles ainda querem pertencer à igreja. They want to scream, holler and dance, worship. That's a worship. Elas querem gritar, clamar, dançar, adorar. Esta é a adoração. Now, if I had time, I'd prove that to you. Agora, se eu tivesse tempo, eu lhes provaria isto. That is a devil worship. Dancing like that and doing those things, I could prove it to you in the heathen land. Aquilo é uma oração ao diabo, dançando daquela forma e fazendo aquelas coisas. Eu posso te provar isto nas terras pagãs. They wanted to worship and maintain their testimony and still remain in church. Eles querem adorar e manter seu testemunho e ainda continuar na igreja. So God give them a nut. 2 or 3 of them. One named Elvis Presley, one Pat Boone and Ernie Ford can sing hymns and everything else and still claim to be a Christian. Então Deus lhes dá um louco, 2 ou 3 deles. Um chamado Elvis Presley, outro Pat Boone e Ernie Ford podem cantar hinos e tudo mais e ainda alegarem ser cristãos. It's a nut. It's not threaded to the word. Right. É um louco e não está enroscado na palavra, certo? Now, I said I'd be through in a half hour and it's up. Agora, eu disse que terminaria em meia hora e está em cima. But listen, the world wants a nut. The devil sees they get it. Mas ouçam, o mundo deseja um louco. O diabo vê que eles conseguem. They're already threaded for it. Eles já estão com a rosca pronta para isto. But while the world is being threaded for a nut, there's a people called the bride. It's threaded too. Mas, enquanto está sendo feita a rosca no mundo para a porca, há um povo chamado de a noiva, ela tem a rosca também. Just as sure as I'm standing here, God will send him a nut. That'll pull the bride out of this chaos into the presence of God. Tão certo quanto estou aqui de pé, Deus lhes enviará um louco que tirará a noiva para fora deste caos, para a presença de Deus. It'll be a word-threaded nut. Será uma porca com rosca da palavra. A critic a few days ago said to me, down in Tucson, Um crítico há poucos dias atrás me disse, lá em Tucson, he said, you know, some people make you a nut and others make you a god. ele disse, você sabe,
algumas pessoas fazem de você um louco e outras fazem de você um Deus. I said, well, that kind of runs all right. I know he's trying to criticize me. See? Eu disse, bem, não tem importância. Eu sabia que ele estava tentando me criticar, vem? He said, people think you're a God. Ele disse, o povo pensa que você é um Deus. I said, well, I know the people didn't do that. Eu disse, bem, apenas eu sei que o povo não pensa assim. But I know he didn't understand it because he's on the other side of the skin, you see. Mas eu sabia que ele não compreendia isto porque ele estava no outro lado da coisa, vê você? So I know he didn't know it. So I said, that's not too far away from the Word of God, is it? Então eu sabia que ele não sabia disto. Então eu disse, isto não está muito longe da palavra de Deus, está? Just let him know we wasn't lost. We know where we were standing. Veja, apenas deixe-o saber que não estamos perdidos. Nós sabemos onde estamos firmados. We know what kind of sails we had set and what kind of wind was blowing it. We know what our thread was and what our nut was. And we know how we're standing. Nós sabemos o tipo de vela que içamos e que tipo de vento sopra nela. Nós sabemos o que é a nossa rosca, o qual é a nossa porca. E nós sabemos como estamos firmados. I said, that's not contrary to the Word of God so much, is it? Eu disse, isto não é contrário à palavra de Deus de todos os modos, é? I said, remember, when God was sending Moses down to the children of Israel, God made Moses a God. That's right. Eu disse, recordem, quando Deus estava enviando Moisés lá embaixo para os filhos de Israel, Deus fez de Moisés um Deus. Isto é certo. And made also Aaron, his brother, a prophet. That's right. E fez também de Arão, seu irmão, um profeta. Isto é certo. All the prophets, Jesus said, were gods. They were God's man. That's right. God means it that way. Todos os profetas, Jesus disse, sois deuses. Eles eram deuses, homens. Isto é certo. Deus quer dizer desta forma. Listen. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river, by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down